Oi, gente, essa é a 13ª aula de literatura que é sobre o movimento marginal, que surgiu depois do tropicalismo. O movimento marginal, ou também recebe o nome de poesia marginal, ou geração mimeógrafo, foi um movimento sociocultural que atingiu as artes, seja a música, cinema, teatro, artes plásticas e a literatura. Ele surgiu na década de 70 no Brasil e influenciou diretamente na produção cultural do país. Leminski, um dos grandes representantes dessa geração, define o termo marginal como: marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro para sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Esse movimento dito marginal, ele absorveu o grito silenciado pela ditadura militar por meio da união de diversos artistas, agitadores culturais, educadores e professores. Ele permitiu uma nova forma da divulgação da arte e da cultura brasileira, que foi reprimida pelo sistema totalitário que vigorava no país. Inspirada nos movimentos da contracultura, a denominação geração mimógrafo remete justamente à sua principal característica: a substituição dos meios tradicionais da circulação de obras para os meios alternativos da divulgação. Estes eram empregados pelos artistas independentes ou os representantes da cultura marginal. Foi assim que, então, os artistas envolvidos sentiram a necessidade de se expressarem e, sobretudo, de divulgarem suas ideias. E a partir desse movimento revolucionário literário, a produção poética, conhecida como Fora do Sistema, foi divulgada pelos próprios poetas a partir das pequenas tiragens de cópia. Eles eram produzidos nos toscos folhetos mimeografados, os quais vendiam sua arte a baixo custo em bares, praças, teatros, cinemas, universidades e vários outros lugares. A poesia marginal era formada, em sua maioria, por pequenos textos, alguns com apelo visual, tinham fotos, quadrinhos, tinham imagens, absorvidos por uma linguagem coloquial, lá traço da oralidade, uma linguagem falada no dia a dia, uma linguagem espontânea e inconsciente. A temática cotidiana e erótica era permeada de sarcasmo, humor, ironia, palavrões e gírias da periferia. Numa das vertentes desse movimento sociocultural artístico surge notadamente a poesia marginal, que era aquela poesia da periferia, que representava a voz da minoria. Os poetas marginais recusaram qualquer modelo literário, de forma que eles não se encaixavam em nenhuma escola ou tradição literária. E desse movimento surgiu alguns poetas que se destacaram, como Chacal, Cacaso, Paulo Leminski e Torquato Neto. Na área da música destacaram-se o Tom Zé, Jorge Maltuner, Luiz Melodias. Já nas artes plásticas foram Lydia Clark, L. Oiticica, que foram alguns artistas que se identificaram com o movimento. E uma das frases mais conhecidas do artista L. Oiticica demonstra sua proximidade com a geração mimográfica, que era seja marginal, seja herói. Alguns autores, alguns poetas de suas obras, o Cacaso, que de 1944 a 1987, o nome dele era Antônio Carlos Ferreira de Bitro, mas foi conhecido como Cacaso. Ele foi escritor, professor, crítico e letrista. Ele era um poeta mineiro que nasceu em Uberaba. Foi um dos maiores representantes da poesia marginal e sua voz colaborou com o grito da liberdade que o país almejava diante da repressão causada pela ditadura. Algumas das suas obras que merecem destaque é a palavra Serzida, Grupo Escolar, Beijo na Boca, Segunda Classe, Na Corda Bamba, Mar de Mineiro. Também tem o autor Chacal, de 1951. Ele nasceu no Rio de Janeiro, o nome Chacal é pseudônimo de Ricardo Carvalho Duarte. Ao lado dele, ele destacou-se como poeta marginal na geração mimeógrafo. Ele era poeta e letrista brasileiro. Ele mimeografou sua obra Muito Prazer em 1971. Algumas de suas obras que se destacam também é Preço da Passagem, América,
Compérios, Olhos Vermelhos, Boca Roxa, Tantas Coisas, Drops de Abril, Comício de Tudo, Letra Elétrica e Belvedere. Outro autor importante daquela época é o Paulo Leminski, que de 1944 a 1989. Ele foi um poeta curitibano e que representou a poesia marginal. Ele é filho de escritor, crítico literário, tradutor e professor. Ele escreveu contos, poemas, haikais, ensaios, biografias, literatura infanto-juvenil, traduções e também realizou parcerias musicais. Seus primeiros poemas foram publicados na revista concretista Invenções, e ele colaborou também com outras revistas da vanguarda. Algumas das suas obras que merecem destaque são Catatal, Curitiba, Etiquetera, Não Fosse Isso e Era Mesmo, Não Fosse Tanto e Era Quase, Capítulos de Relaxo, Jesus, Distraídos Venceremos, Agora, É Que São Elas, Metamorfose, Uma Viagem pelo Imaginário Grego.